Senhoras e senhores, na minha esquerda representando os pretos temos Rhaenyra e na minha direita representando os verdes temos Aegon II. E eu quero te perguntar, pra quem você está torcendo? Bora pro vídeo. Em House of the Dragon, nós temos um embate entre os irmãos Rhaenyra e Aegon II pelo Trono de Ferro. Uma disputa que leva a uma guerra civil e que destrói Westeros e é o início da queda da casa Targaryen. Nesse embate entre irmãos, nós somos convidados pelo seriado a tomar partido. Nós somos convidados a torcer pelos pretos ou pelos verdes. Mas isso não deveria ser uma tarefa fácil, porque tanto Rhaenyra quanto Aegon II são, na verdade, vilões. Eu sei que provavelmente você não vê esses personagens como vilões, mas, pelo menos pelo meu ponto de vista, Rhaenyra e Aegon representam o que há de pior dos seres humanos. Esses personagens são inspirados nos reis e rainhas da Europa feudal do nosso mundo real. A realeza europeia, assim como os Targaryens, tinha o costume de casar pessoas da mesma família. Foi muito comum no passado reis de vários reinos diferentes serem parentes, primos, irmãos e, mesmo assim, estarem em guerra uns com os outros o tempo todo. Os pretos e os verdes não simbolizam a bondade. Eles não são os mocinhos da história. Eles representam o que há de pior no ser humano. Eles representam a ganância absoluta, a corrupção absoluta. Eles representam como o poder pode corromper qualquer pessoa e fazer até mesmo irmãos se matarem. Tanto Rhaenyra quanto Aegon, na sua luta para sentar no trono de ferro, estão dispostos a matar um ao outro. Só que irmãos deveriam cuidar uns dos outros. Junto com sua mãe, seu pai, seu irmão ou sua irmã, deveria ser a pessoa que você mais amaria na face da terra. O normal é quando um irmão se sacrifica pelo outro. Mas House of the Dragon nos mostra um lado da humanidade que é muito feio. O seriado nos lembra que o poder pode acabar até mesmo com as relações mais sagradas que existem. Mas se os pretos e os verdes não são os heróis, se ambos são os vilões, quem são os mocinhos da história? Esse é um grande problema em House of the Dragon e também no nosso mundo real. No mundo que vivemos, não existem heróis. Não existem mocinhos, existem apenas vilões, que são as pessoas, os grupos disputando poder e fazendo coisas ruins com os outros. E existem também as vítimas. Mas quem são as vítimas de House of the Dragon? Bom, elas aparecem aos montes no seriado. Mas vamos focar só em duas: o povo comum e os dragões. Durante a dança dos dragões, durante a guerra civil entre os irmãos, quem mais sofre, assim como no mundo real, são os pobres, as pessoas comuns. Enquanto os poderosos lutam por poder, o povo morre de fome, morre de doença, morre nas batalhas, mas a gente normalmente não lembra deles. Eles são figurantes que pouco importa. E os dragões também são vítimas. Os dragões são muito importantes no mundo de Westeros, tanto em Game of Thrones quanto em House of Dragon. Eles são o grande diferencial dos seriados. Fale sério, se não fosse pelos dragões, esses seriados seriam muito menos interessantes. Dragões são belos, majestosos e extremamente poderosos. Em Westeros, os dragões são armas que são utilizadas pelos Targaryens. Mas os dragões também são seres vivos que são obrigados a obedecerem seus senhores. Eles são escravos que não entendem direito o que acontece no mundo ao seu redor. E também são armas de destruição em massa. Eu, pelo menos em House of the Dragon, torço mais pelos dragões. Só que infelizmente House of the Dragon conta a história do fim dos dragões. Quando a guerra entre os irmãos Rhaenyra e Aegon II termina, existe apenas um único dragão em Westeros e ele desaparece nos anos seguintes. Os dragões foram vítimas dos reis e rainhas e também foram vítimas do povo. Pois é, até isso acontece no seriado. Depois de muita destruição na Guerra Civil, o povo se revolta contra os dragões e acaba destruindo 4 deles. Depois disso, os dragões só voltam a aparecer em Westeros em Game of Thrones, com Daenerys. House of the Dragon é um seriado meio triste. Ele é fantástico por um lado, por nos apresentar um mundo com dragões e magia, mas é extremamente realista por outro, por nos apresentar conflitos que existem no nosso mundo real. Diferente de Game of Thrones, que possui personagens como Daenerys, que é uma personagem por quem vale a pena torcer, porque ela é uma libertadora que luta contra a escravidão, House of the Dragon tem apenas vilões disputando poder e vítimas que pouco podem fazer para mudar seu destino miserável. House of the Dragon parece muito com o mundo real em que vivemos, talvez até demais, e eu garanto que você ainda vai chorar muito com esse seriado. Pois é. Mas, e aí? Esquerda ou direita? Pra quem você está torcendo